Estou começando mais um vídeo, falando do partidarismo diabólico do mundo espiritual, um mundo de competições que foi um projeto que Satanás criou no planeta. Falarei que os escândalos evangélicos enfraquecem o povo de Deus, causando a desunião, da estratégia de dividir a igreja e o partidarismo maçônico no meio evangélico. As trevas não lutam entre si, porque o reino de Satanás não se divide, para a união dos poderes das trevas. Os frutos podres devem ser tirados do meio para não impedirem a expansão das forças das trevas. Falarei de como devem ser passadas as revelações pessoais, se devem ser em particular, ou falar para o público inteiro ouvir. A bruxa mestra falava uma história para as bruxas novas que estavam entrando para a convenção. As bruxas também têm as suas doutrinas. O que a bruxa mestra ensinava para as bruxas novas eram parábolas de literatura da Idade Média para poder ensinar alguma coisa. A primeira história que ela falava era de 3 guerreiros valentes da Idade Média que foram convocados pelo rei para matarem um dragão, que começava a devorar todas as pessoas e destruir o reino, matando o rei e a sua família. O rei ofereceu uma grande recompensa de 6 barris de ouro para quem matasse o dragão, e ganharia o título de herói do reino, carregando o brasão do rei. Segundo a lenda, a partir daí começou a caçada ao dragão, e um dos guerreiros se aproximou dos outros 2, e fez uma proposta de uma aliança para matar o dragão, e assim dividir o prêmio. Cada um ficaria com 2 barris de ouro, e cada um carregaria o brasão do rei, sendo os 3 carregando a fama de heróis. E o guerreiro da proposta disse assim: somos os mais fortes desse reino. Se unirmos as nossas forças e estratégias, iremos conseguir matar o dragão. Ele não irá vencer nós 3 ao mesmo tempo. Somos melhores em 3 do que em 1. Os outros 2 guerreiros ouviram a proposta e rejeitaram. Um dos guerreiros queria ser conhecido como herói, o mais forte entre os 3. Ele pensava ser o mais forte, ao ponto de não precisar de ajuda de ninguém. Ele disse assim: eu não preciso de ninguém, e vou provar que o rei precisa de mim. Ele estava tão interessado em atrair a atenção do rei, que não pensou no perigo de enfrentar o dragão sozinho. Ele foi o primeiro a ser devorado pelo dragão. O segundo era ambicioso por riqueza, e queria os 6 barris somente para ele, e não pensou que o seu egoísmo destruiria o reino inteiro. E ele foi devorado pelo dragão, que depois destruiu todo o reino com o fogo, e devorou o rei, a sua família e toda a população do reino. E o que aconteceu com o terceiro guerreiro, que fez a proposta para unir com os 2 que foram devorados? Quando ele percebeu que os outros 2 rejeitaram a proposta de se unirem, ele fugiu do reino para bem longe, porque sabia que não iria vencer sozinho. Essa é uma história que as bruxas novas ouvem quando são treinadas pela sua bruxa mestre. Embora pareça uma história infantil, esse conceito coloca na mente das bruxas novas que é preciso haver união entre elas. Esse é o preparo para consolidar as forças das trevas para juntas lutarem contra as forças da luz. O reino de Satanás não pode se dividir. As bruxas não gostam de divisões, e o partidarismo é egoísta, porque visa apenas os interesses deles mesmos. Outra doutrina que as bruxas ouvem se chama dividir a igreja para conquistar. É o ensinamento método dos 70 que a bruxa mestre ensinava. Como funciona o método dos 70? Exemplo: se eu não posso vencer 70 homens na guerra, eu coloco confusão entre eles, e eles se dividem em 2 grupos. 35 vão para a esquerda, e 35 vão para a direita, e eu vou para a esquerda lutar contra os 35, e depois para a direita lutar contra os outros 35. Mesmo assim, não irei conseguir vencer os 35, e coloco uns contra os outros, e eles se dividirão em 5 grupos. E ficou assim: 14 homens vão para o norte, 14 vão para o sul, 14 vão para o leste e 14 ficam no oeste. E os 14 que ficaram, na segunda-feira guerreamos contra os 14 do norte, na terça-feira guerreamos contra os 14 do sul, na quarta-feira guerreamos contra os 14 do leste, na quinta-feira guerreamos contra os 14 do oeste, na sexta-feira guerreamos contra os 14 que ficaram. Mesmo assim, é possível dividir os 14 guerreiros para facilitar o confronto, e as bruxas fazem contendas para dividirem mais esses guerreiros, e então conseguir dividir eles em 10 grupos com 7 guerreiros.
Cada 7 homens de guerra foram para um lugar, e ficaram divididos assim: grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Cada dia da semana, as bruxas enfrentariam 7 deles. Repare que quanto mais aumentam as divisões dos grupos, menos guerreiros têm para enfrentarem. A divisão enfraquece os soldados e facilita a vitória do inimigo. E não se conformando, as bruxas causam mais uma divisão em cada grupo dentro de cada um deles, fazendo os 7 homens de cada grupo se afastarem, e os 7 homens de cada grupo se discordam um dos outros, e se dividem ainda mais. E cada guerreiro irá viver sozinho, e aqueles 70 guerreiros não irão se unir, e cada um irá para uma cidade diferente ficar isolado e sozinho, e assim, cada bruxa irá à cidade lutar contra cada um deles, porque cada um estará sozinho no seu território. Elas vão enfrentar 70 guerreiros não juntos, mas cada um em seu território sozinho. Para as bruxas, é melhor enfrentar os 70 de um em um, ao invés de enfrentar os 70 guerreiros juntos. Esse é o método dos 70 que as bruxas usavam para dividir as igrejas. Para as bruxas, o reino dividido não pode subsistir no mundo espiritual, por isso usam o plano de dividirem os seus inimigos. As religiões estão divididas, por isso que Satanás conquistou, e a igreja dividida, em guerra fica fácil de ser conquistada. A igreja não é apenas uma religião chamada de cristianismo, a igreja é a noiva de Jesus, não um partido religioso desse mundo. O partidarismo é tão diabólico que quase entrou no mundo das trevas. Uma bruxa de outra escola de feitiçaria entrou para a nossa convenção. Ela era submissa às normas, e a sua intenção era assumir a liderança da escola e colocar as suas regras. Ela foi expulsa da escola e começou a atacar com os seus feitiços, e todas as bruxas resolveram atacar a feiticeira rebelde ao mesmo tempo. E nesse dia foi tão forte o bombardeio espiritual, que a casa dessa bruxa pegou fogo, e ela morreu carbonizada. O pai dela, que também era bruxo, estava dentro do nosso território vigiando a escola. As suas magias pareciam tiros. Ele estava muito furioso com a morte da sua filha, e as bruxas fizeram um ritual de proteção, e a escola ficou coberta por uma rede espiritual que segurava as magias do feiticeiro. E quando as bruxas lançaram um ataque, ele se defendeu com uma magia de proteção também. Quando as bruxas se preparavam para lançar uma magia poderosa de morte, o feiticeiro foi avisado pelos demônios e fugiu. Os mesmos demônios que avisaram as bruxas que tinham um feiticeiro na região com os planos de tomar a escola, também avisaram a ele de que iria morrer se continuasse ali. Os demônios estavam provando que não estavam do lado das bruxas, e também não estavam ao lado do feiticeiro. Mais uma vez, a prova de que o reino das trevas não se dividem. Os demônios mandaram o feiticeiro ir embora, e a paz prevaleceu na escola das bruxas. A bruxa filha do feiticeiro foi expulsa porque queria causar divisão na escola. Ela tentou colocar umas contra as outras, e formar 2 grupos. No momento em que Satanás queria a escola unida para destruir uma igreja, a bruxa rebelde formou 2 grupos de bruxas, para guerrearem um grupo contra o outro grupo, e a bruxa mestra a expulsou, porque reino dividido não permanece em pé. Essa bruxa estava atrapalhando os nossos planos contra as igrejas. A escola teve que ficar um mês em guerra com essa bruxa, desviando as nossas atenções das igrejas para focarmos os nossos olhares todos nela. Quando ela ainda estava na escola, foram 2 meses de trabalho que estava dando à escola quando ficou colocando divisão, e mais um mês guerreando com ela. Quando saiu da escola, as bruxas abandonaram as suas estratégias, ficando 3 meses sem nenhuma atividade contra a igreja. Todas as atenções das bruxas se concentraram nessa bruxa rebelde, e por 3 meses desistimos de atacar as igrejas. A bruxa, querendo causar rebelião na escola, estava atrapalhando os planos das trevas que o próprio líder da escola de bruxaria passou para nós. E quem é o líder da escola? Um demônio terrível que tinha passado todos os seus planos, que foram interrompidos pela bruxa rebelde. E os demônios estavam furiosos com essa bruxa, e apareceram para nós falando que iriam tirar ela do nosso caminho. Isso é a prova de que os demônios não querem o reino das trevas dividido.
A bruxa não era útil, atrapalhando os planos das trevas. No mundo espiritual do ocultismo funciona assim: o reino das trevas não pode ter partidos, porque isso atrapalha os planos de Satanás contra a igreja. E todas as vezes que os bruxos tentaram guerrear contra outros bruxos, eles perdiam a guerra contra a igreja. Um bruxo que procura guerra contra outro bruxo, ele quebra uma lei de união do reino das trevas. Esse bruxo que quebrou a regra pode ser o mais poderoso do mundo. A partir do momento que quebrou a lei de união do reino das trevas, esse bruxo irá perder para um bruxo mais fraco do que ele, por obedecer à lei. Porque os demônios iriam ajudar o bruxo mais fraco. É simples. Por obedecer à união das trevas, e o bruxo mais forte irá perder, porque quebrou a lei da união das trevas, querendo causar guerra e divisão no reino de Satanás. Todos os bruxos que formaram grupos, colocando bruxos contra outros bruxos, foram punidos. Muitos bruxos que causaram guerras no exército de Satanás, fazendo os seus guerreiros lutarem contra os outros, morreram. Uma escola de bruxos da Ásia que ficavam nas montanhas. Essas bruxas eram chamadas de feiticeiras da montanha. Elas queriam dominar os territórios de vários países como Tailândia, Indonésia, Malásia, Laos, Vietnã e o Mianmar. As bruxas também fazem suas missões em outros lugares para fazerem discípulos. E essa escola de bruxos não conseguiam tomar os clientes desses lugares, porque já tinham feiticeiras que trabalhavam ali. Eram feiticeiras individuais, que são aquelas que se formam como bruxas sem precisar entrar na escola. Elas são solitárias e não fazem parte de nenhuma convenção, e podem seguir outras linhas de ocultismo de segmentos diferentes e doutrinas diferentes. A formação de uma feiticeira pode ser diferente uma da outra. Na década de 40, a escola de bruxa asiática das montanhas começou a matar essas feiticeiras solitárias das vilas pobres através da magia, e os demônios furiosos mandaram uma mensagem para as bruxas se retirarem da vila, e respeitarem o trabalho das feiticeiras que estavam ganhando almas para eles. Esses demônios eram territorialistas, e controlavam aquelas vilas, e as bruxas desobedeceram às ordens deles e começaram a lançar magias, não nas feiticeiras, mas para atacarem os espíritos malignos da vila, e os demônios furiosos começaram a matar uma por uma, e todas as bruxas morreram de câncer. Essa guerra durou 2 meses e meio, e todas foram feridas com os dardos malignos dos demônios, e as 15 bruxas deixaram de existir. No mundo oculto das trevas funciona assim: os bruxos que causam problemas na unificação do reino de Satanás são levados para o inferno. Os que causam problemas são tirados desse reino para que a divisão termine, e assim o reino ficará firme. Satanás não é bobo. Ele criou o sistema de partidos que é a divisão para reinar entre as pessoas, mas não quer no reino dele. Quando a escola africana na década de 20, 30 e 40 não queriam aliança com a maçonaria por eles serem europeus. Nesse tempo os homens brancos exploravam o continente africano, colonizando e controlando através da guerra. A escola de bruxa africana matou muitos europeus na magia que invadiram as suas vilas. Na década de 50, a maçonaria propôs uma aliança que a escola rejeitou, e a escola africana recebeu a revelação das trevas, dos demônios que trabalham na maçonaria para se unirem contra propósitos maiores, e perceberam que os poderes das trevas que trabalham na maçonaria são fortes, e a escola africana lançou as suas magias para enfraquecer esses espíritos da maçonaria durante 3 meses. As bruxas mais fortes perceberam que não podiam enfraquecer os espíritos da maçonaria, porque os seus feitiços não podiam destruir a grande cobertura das trevas que protegia os maçons. E os demônios da maçonaria apareceram nos rituais dessa escola africana e disseram: não lutem contra nós. Vocês não podem derrotar as autoridades espirituais que estão acima de vocês. E a escola africana, depois de receberem essa mensagem, fizeram aliança com a maçonaria para destruírem a igreja. Mais uma vez, o reino das trevas se unificando para destruírem a obra de Deus.
Todas essas informações a bruxa mestra me passava. Eu me lembro de que houve uma guerra entre um guru da Índia e um feiticeiro africano por um território. O guru mandou uma legião de demônios do hinduísmo para matarem o feiticeiro, e o feiticeiro mandou uma legião de demônios da sua religião africana. No começo, as duas legiões de segmentos diferentes simularam uma falsa guerra. Os demônios do hinduísmo e os demônios da feitiçaria africana começaram a lançar dardos uns nos outros. O guru e o feiticeiro, com os seus dons de vidência, observaram essa falsa guerra, e depois, as duas legiões terminaram a falsa guerra e disseram para os dois: parem de guerra, e se unam para receberem o seu rei, o Messias. Quem relatou esse acontecimento foram o guru e o feiticeiro, que começaram a caminhar juntos, se unindo nas obras das trevas. Quando a escola de bruxa da América Latina, na qual eu participava dessa confederação, mas eu fazia parte de uma filial aqui no Brasil, e as casas que têm essas reuniões das bruxas são em oculto, igual à maçonaria por causa do preconceito. Eu fui a uma expedição pela Europa com a escola, para divulgar a filosofia latino-americana da escola, e a escola de bruxaria europeia pensou que estávamos querendo invadir os seus territórios. E a escola europeia começou a atacar a nossa escola com magias, e a gente revidou lançando as nossas magias. Foram 7 dias de confrontos e morreram 5 bruxas, 2 da escola europeia e 3 da nossa escola. 6 bruxas mais fracas da escola europeia ficaram doentes com os nossos ataques, e apenas uma bruxa da nossa escola adoeceu. Depois a bruxa mestre, reconhecendo que errou, enviou uma carta pedindo desculpas para nossa escola com os presentes. Ela disse que em uma guerra entre as escolas não haveria vencedores. A escola dela tinha 40 bruxas, e ficou com 38. A nossa escola tinha 45 bruxas, e ficou com 42. Isso aconteceu em 1991. O nível das duas escolas era tão alto na magia, que dificultava de alguma escola sair vencedora. E os demônios que trabalham na escola europeia são da mesma linha dos demônios da escola latino-americana. São os demônios do projeto da bruxaria que não podem se contrariar entre eles. Mais uma vez, o partidarismo sendo desfeito pelos demônios. Na Europa existe a Convenção Europeia, mas as escolas que fazem parte da convenção são várias. Teve um caso que aconteceu na Rússia na década de 10. Existia um feiticeiro solitário que ganhava dinheiro praticando magias, e na Rússia tinha um grupo de 4 bruxas que não era da escola, mas se tratava de 4 irmãs que também praticavam os seus feitiços para enganarem o povo. O feiticeiro se sentiu ameaçado, e enviou um demônio quadrúpede para atacar as 4 irmãs. Esse demônio tinha a forma de um lobo preto das trevas, que atacou o braço de uma das irmãs. Esse lobo era insensível, não tinha como saber o que estava acontecendo. Ele segurava o pulso da bruxa com os dentes, e uma das irmãs dela, com o seu dom de vidência, viu o lobo com os olhos vermelhos, e as 4 irmãs lançaram uma magia que as correntes espirituais prenderam o lobo, deixando-o paralisado. Aquele de fato era um demônio de uma classe muito inferior que não tinha poderes iguais aos demônios normais, cuja especialidade dos demônios é lançarem dardos com as mãos. Mas os demônios quadrúpedes não podem lançar os dardos porque eles têm patas, e usam as suas bocas para morderem. Esses demônios quadrúpedes funcionam como animais domésticos dos demônios que têm a forma de pessoas. Esses cachorros das trevas são muitos. Eles matam as pessoas asfixiadas apertando o pescoço. Existem várias mortes em que as pessoas, antes de morrerem, sentem alguma coisa apertando o seu pescoço. Existem demônios que têm as formas de outros animais como leão, macaco, porco, touro, tigre, urso, jacaré, gato, águia, carneiro, coelho, cavalo e outros. Todos esses demônios quadrúpedes são inferiores no mundo espiritual. Matam milhões de pessoas pelo mundo. As bruxas conseguiam paralisar aquele lobo das trevas durante 3 dias em correntes espirituais. Como pode uma bruxa que é uma pessoa humana paralisar um demônio? Depende da classe do demônio e do nível da bruxa. Se ela atingir um alto degrau no ocultismo, ela se torna uma guerreira do exército das trevas, e receberá armas de Satanás que dará liberdade para ela fazer o que quiser. Ela usa as suas armas para atacar qualquer coisa.
e isso a faz se sentir poderosa. Esse cachorro que trabalhava para o feiticeiro ficou preso, fazendo com que ele sentisse a sua falta. O feiticeiro viu através da vidência que o seu cachorro foi acorrentado. Ele fez um ritual de magia, que o seu cachorro se soltou das correntes voltando para o seu dono. E as bruxas não viram mais o cachorro preso através do dom da vidência. E elas conseguiram localizar a casa desse feiticeiro. E as 4 começaram a bombardear a casa do feiticeiro, para acertarem um grande demônio que elas viram pensando que era o cachorro das trevas. E o demônio de 3 metros de altura para quem o feiticeiro trabalhava, neutralizou as magias das bruxas protegendo o feiticeiro. Esse demônio não era o cachorro, mas o líder do feiticeiro. No mundo espiritual, existe uma submissão aos espíritos malignos. Não é igual à igreja de hoje que não obedece a Jesus. E esse demônio do feiticeiro se transfigurou em um homem, e se apresentou às irmãs bruxas, dizendo que não era para tocarem em um fio de cabelo dele, porque precisava dele para realizar os seus trabalhos. E as bruxas irmãs aceitaram o acordo, mas alguns anos depois, elas se sentiram incomodadas com uma nova filial das bruxas que iria abrir em seu bairro, um demônio que iria auxiliar o trabalho de uma nova escola de bruxa. Esse demônio apareceu em forma de uma mulher de vestido vermelho parecendo uma feiticeira, e disse para as irmãs bruxas não atrapalharem aquele projeto, porque ele era o líder daquela escola. As bruxas irmãs pensaram que era a nossa bruxa mestra que visitou elas, e não pensaram que se tratava de um demônio transfigurado de feiticeira, e o desafiou. Quando foi à meia-noite, as bruxas fizeram um ritual lançando magias naquele demônio por pensarem que era a bruxa mestra, e o demônio furioso lançou 4 flechas espirituais, e cada uma acertou os corações das bruxas levando-as à morte. Elas eram obstáculos no mundo das trevas para aquela escola. Mais uma vez, Satanás desfaz o partidarismo que estava atrapalhando os seus projetos. Uma bruxa mestra de outra escola, mas que seguia a mesma doutrina da minha ex-escola. Ela se sentiu tão poderosa, porque o seu nível espiritual chegou ao supremo, e não queria mais obedecer ao seu líder que era um demônio. E o demônio disse que iria punir ela pela falta de obediência, e essa bruxa o desafiou, e lançou uma magia forte para ferir o demônio. Como ele não era aquele demônio poderoso, e estava materializado podendo ser tocado, ele não conseguiu se desviar, e a magia acertou nele causando um corte pequeno de 2 centímetros. E o demônio disse: para uma bruxa conseguir causar um arranhão em um demônio, tem que estar em grande nível. Por mais que vocês evoluam seus poderes, nunca conseguirão destruir um demônio, nem o demônio mais fraco do mundo espiritual, porque vocês são apenas humanas submissas a nós. E aquele demônio lançou um dardo na cabeça da bruxa, e ela teve derrame cerebral. Repare que eles não gostam da divisão que surge dentro do seu projeto. A rebelião é o fruto da divisão que nasceu do partidarismo. Lúcifer se rebelou, e não quer ver os seus demônios fazerem isso, e muito menos um simples mortal de carne que ganhou poderes das trevas, e a bruxa que não obedece às suas ordens. É rebelde e divisora no seu reino que não merece viver. Teve um caso de uma bruxa que não queria mais servir os demônios, e eles apareceram para ela e a ameaçaram de morte. A bruxa, se sentindo poderosa, começou a lançar magias nos espíritos. Isso foi na década de 60, e todos os demônios furiosos lançaram tanto dardo nela, que o seu corpo começou a dissolver, e apodreceu em uma hora, parecendo que jogaram soda cáustica. Eles não aceitam o partidarismo e querem o Reino Unido. Quem quiser não fazer parte do reino é tirado de circulação. A bruxa mais nova tinha 18 anos, da mesma escola que eu estudava. Quando ela completou 22 anos, ouviu uma pregação que tocou seu coração, mas ela tinha medo dos espíritos malignos e não se converteu na hora, mas tinha a intenção de mudar de lado, e para tentar fugir dos demônios que a acompanhavam, ela lançou várias magias para ver se acontecia alguma coisa com aqueles 7 demônios, e os seus feitiços foram todos desfeitos. Os demônios lançaram dardos para matá-la, e uma cobertura espiritual impediu que ela morresse. A jovem saiu da escola de bruxaria, e voltou a morar com os seus pais. Ela não entendeu o que era aquela cobertura espiritual que se formou, sem ela fazer nenhum ritual, e mesmo que fizesse,
A cobertura não iria lhe proteger a vida, por se tratar de uma cobertura de bruxaria que não funciona contra esses demônios. Só depois que ela percebeu que aquela cobertura foi formada com as orações dos seus pais que são crentes, eles sempre foram contra ela ser bruxa, e naquela noite ela não morreu, por causa do livramento da parte de Deus. A bruxa mestra disse que quando um demônio falha na missão, ao chegar ao inferno é punido por multidões de demônios. Ela fala que viu um demônio-chefe batendo em um demônio inferior dentro de uma caverna, por deixar um grande projeto maligno falhar na Terra. Eu percebi que para o reino das trevas permanecer unido em seus projetos, a punição contra a rebelião e o castigo pela divisão é cruel, e impede a divisão. O partidarismo dentro do reino das trevas é a morte. Satanás causou uma divisão no céu, arrastando 1/3 dos anjos com ele. Esse foi o primeiro partidarismo que ele criou, mas ele não quer divisões dentro do seu reino. Eu já vi uma bruxa mandar legião de demônios destruírem o único demônio de uma pessoa, e eles fingiram que estavam guerreando. Pobres bruxas inocentes por acreditarem que esses demônios não conheciam o outro, e são de reinos diferentes. A bruxa pensava que a legião que trabalhava para ela não tinha ligação com o outro espírito, e a realidade é que juntos formam o reino de Satanás e não se dividem. 2 pais de santo queriam colocar 2 guias para se confrontarem. Não adianta, são do mesmo reino, não importa se um representa o mal e o outro o bem, eles trabalham para a mesma empresa de Satanás. Quando 2 das bruxas se desentenderam na escola, a bruxa mestra, para manter a união, fez as 2 manterem a paz, mas fora da escola elas marcaram um encontro mortal, e ali, uma tentou voltar a ter união. Mais uma vez, Satanás desfaz o partidarismo na sua escola. Dessa vez foi com a morte, quando um grupo de bruxos se confrontam para controlar os territórios. Os demônios marcam alguns bruxos para levarem as suas almas para o inferno, e assim acabar com a divisão. Os demônios deixam ficarem na terra o grupo de bruxos que mais tem importância para os planos das trevas, e o grupo que não tem tanta importância. Os demônios levam as suas almas, e ao mesmo tempo desfazem o partidarismo. Um dia eu estava morando na rua, e encontrei uma antiga amiga de ensino médio. Abracei uma das minhas melhores amigas e senti um grande amor dela. Eu fiquei muito feliz por tê-la encontrado, e ela começou a pregar Jesus. Eu fiquei surpresa e decepcionada por ela ter se convertido, e quando voltei para casa, um demônio-chefe da bruxaria, um dos comandantes, apareceu a mim, e esse demônio, preocupado em me perder por causa da pregação que eu ouvi, ele disse assim: na escola não existe divisão, mas os crentes vivem em guerra. Eles não têm amor, e se você conseguir um cargo alto, eles vão lhe derrubar do seu cargo. E isso não acontece na escola de bruxa. Você é honrado e tem respeito quando consegue um cargo alto na escola. Esse demônio me mandou olhar para o céu, e quando eu olhei, eu vi uma legião de anjos da luz guerreando entre eles. E o demônio disse: esses são os anjos de Deus guerreando entre eles. O demônio estava dizendo que dentro do reino celestial existia o partidarismo, e eu fui enganada pelo demônio. Hoje eu sei que as potestades dos ares se transfiguram em anjos de luz. No outro dia, um anjo de luz apareceu em minha casa, e 12 anjos de luz apareceram em minha casa e prenderam aquele anjo com correntes e o torturavam em minha frente. Eu comecei a acreditar que os anjos de Deus competiam entre eles. Hoje sei que os demônios se transfiguraram em anjos de luz, e fizeram toda aquela armação para eu nunca me converter. O demônio que era um dos líderes voltou a aparecer para mim. Ele disse que eu seria a nova mestra da escola de bruxa, porque o meu nível de espiritualidade havia aumentado muito, e aquelas palavras eram para me convencer a nunca deixar a religião. O demônio não se conformou e disse: vou provar que o seu nível está tão alto, que poderá enfrentar um demônio e não perder, coisa que nenhuma bruxa foi capaz. E o demônio-chefe chamou outro demônio para me enfrentar. Esse demônio se transfigurou em um homem, e fomos para o quintal fazer um teste com os meus poderes. E eu ataquei esse demônio com várias magias, e ele desfez as minhas magias, e aquele demônio lançou as suas magias, e eu consegui neutralizar todas as suas magias.
Eu consegui neutralizar os ataques daquele demônio, e um dos demônios-chefe disse que eu estava em um nível muito forte, e ouvindo um dos líderes a falar isso, eu tive a convicção de que o caminho que estava seguindo era a religião certa, e sabendo que eu seria a nova mestra da escola, tomei uma decisão de mudar para outra escola. Eu respeitava a nova mestra e não queria assumir o lugar dela. E quando cheguei à minha mestra, eu disse que não ficaria e me desliguei da escola. E a líder ficou muito triste, e fui embora para a minha casa. E quando estava decidindo para qual escola que iria mudar, uma semana depois, a bruxa mestra foi em minha casa, e disse que a minha decisão de sair da escola iria incentivar muitas bruxas a saírem. E ela disse que algumas bruxas estavam desanimadas com a minha saída, e perguntavam em qual escola eu estava. Eu me defendia das acusações da bruxa mestra, e nos desentendemos ali, e a gente foi para o quintal, e entramos em uma guerra no ocultismo. A bruxa mestra lançou várias magias em mim. Eu consegui neutralizar todas elas desfazendo seus feitiços nos ares, e quando eu lancei feitiços nela, também paralisou os meus poderes nos ares. A bruxa mestre, quando viu o meu nível alto, ficou assustada, e se convenceu de que o meu lugar não era mais na escola como uma aluna, e se ela insistisse que eu ficasse, em breve assumiria o seu lugar na liderança. O que o demônio disse, de que o meu nível tinha crescido ao ponto de me tornar a nova mestra da escola, era verdade. Eu não podia continuar na escola como uma aluna, porque o meu nível era de mestra. Eu e a bruxa mestra guerreamos por 30 minutos e ela foi embora. Ela temia que o partidarismo entrasse na escola com a minha saída, e também de que algumas alunas saíssem comigo. Eu fui para uma escola da mesma filosofia, e quando entrei nessa escola, a bruxa mestra de 80 anos viu-me destacar na escola, e ali era questão de tempo para eu assumir a liderança da escola. A bruxa idosa sabia que a sua idade não a permitia de continuar liderando, e antes da sua morte, ela queria passar o cargo. Antes de eu aparecer na escola, um demônio apareceu à bruxa idosa e disse que em breve levaria uma bruxa de outra escola para substituí-la. O diabo imita a Deus, e faz promessas para a sua igreja também, mas a promessa de eu ser a nova líder não se cumpriu, porque Deus me resgatou antes. Isso daqui não é um conto de fadas. Embora o mundo espiritual pareça fantasioso, ele é real, e não é brincadeira. O demônio disse que por mais que uma bruxa fosse poderosa, ela não podia derrotar o demônio mais fraco por ser apenas uma pessoa humana. Foi o caso das irmãs bruxas que morreram. Elas conseguiram prender aquele lobo das trevas com correntes espirituais. Elas não derrotaram o lobo, só conseguiram prendê-lo. Correntes, cadeias, cadeados, fechaduras e algemas, todas existem no mundo espiritual. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente. Cadeia e jaula também existem no mundo espiritual. Voltarei a falar da maçonaria e do partidarismo evangélico que eles criaram, inventando doutrinas diferentes. O partidarismo está mais no meio evangélico do que no reino de Satanás, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A primeira igreja construída pela maçonaria começou a incentivar duas igrejas evangélicas à concorrência por almas. Essas duas igrejas eram unidas. Uma respeitava o jeito da outra a cultuar, mesmo sendo diferente, e esses dois pastores foram manipulados pelo pastor maçom, sobre a importância de controlar o território e o nome do ministério ficar famoso. E ouvindo isso, os pastores ficaram com ambição do crescimento de suas igrejas, e grande riqueza através de muitas ofertas e dízimos. E esses dois pastores de amigos ficaram inimigos, se tornando grandes rivais. O pastor maçom plantou a semente da discórdia, poder e ambição em seus corações, e um pastor queria derrubar o ministério do outro, e fizeram os seus membros se gladiarem ao ponto de uns odiarem aos outros. No meu bairro, eu vi dois crentes discutindo sobre alguns versículos da Bíblia, e brigavam por assuntos que não iriam fazer ninguém ser mais santo que o outro. Isso é o partidarismo religioso que entrou no meio evangélico, e não acontece em uma escola de bruxaria.
Esse partidarismo evangélico está nítido na internet. Quando sai da casa de oração e se espalha pela plataforma do YouTube, ninguém pode mais postar um vídeo de um homem de Deus fazendo sinais, maravilhas e operando curas, que é chamado de mestre da magia, sendo comparado com os personagens de animes japoneses ou com super-heróis da Marvel. Quem trabalha com milagres é comparado com os magos curandeiros, e os homens de Deus viram chacotas na internet se tornando objetos de zombarias. Quando eu era uma bruxa, trabalhava com os espíritos zombeteiros que possuíam as próprias bruxas para ficarem zombando das igrejas e dos crentes. Esses espíritos zombeteiros estão na internet usando os próprios crentes. Ninguém pode mais falar em línguas estranhas que são escarnecidos. Sempre tem alguém imitando em forma de deboche. Se você não crer nos dons do Espírito Santo por ser reformado, respeite os que creem. Você que fala mal do irmão que está pregando santidade na internet, vigia. Se esse irmão prega a salvação, renúncia, santificação, e ainda aproxima o povo de Jesus, e tem crentes que falam mal ainda, porque as pregações do irmão são diferentes. Ninguém é igual a ninguém, ou irmão gêmeo para pregar igual. A maioria fala mal do irmão por não concordar com a sua maneira de ensinar, porque a pregação do irmão não está de acordo com as suas crenças e convicções de fé. Isso não lhe dá o direito de falar mal dele. E outros que começam a falar mal das igrejas na internet por serem diferentes, independente do irmão pregar a verdade ou não, sempre vai ser criticado por aqueles que defendem partidos religiosos. Esses crentes estão mais preocupados em defender as placas de suas igrejas e suas doutrinas, do que salvar almas na internet. Estão muito mais preocupados em alienar as mentes das pessoas na internet, do que ensinar o Evangelho de Cristo. Isso é partido religioso. Denunciar o pecado é bíblico, mas denunciar o praticante é falta de respeito. Eu posso pregar contra o pecado da prostituição, mas não posso usar uma mulher prostituta como exemplo de pecado, falando seu nome na internet. Isso é constrangedor para a pessoa, e ela nunca irá se converter. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Um médico, ao receber um paciente com câncer, ele vai extrair o tumor do enfermo, ou matá-lo por ele estar com câncer. O nosso dever é pregar contra o pecado que é como um câncer, e deixar a palavra de Deus extraí-lo pela raiz. Não podemos matar a pessoa espiritualmente, que está com o pecado, lhe tirando a esperança com acusações, igual os sacerdotes fizeram com a prostituta da Bíblia. Isso é farisaísmo. O médico cura, mas o assassino mata tirando a vida. Você é aquele que procura o bem-estar do oprimido, ou um assassino de almas. Se um falso profeta postar um vídeo vendendo objetos ungidos para arrecadar dinheiro, isso é obra da injustiça. E se eu faço um vídeo falando mal dele, também estou praticando a obra da injustiça, que é usar a minha língua para a difamação. E as obras da injustiça não se combatem com as obras da injustiça. Se por um lado, ele está fazendo o comércio do evangelho, que é errado, e se alguém fala mal dele também está errado. Pregar contra o pecado é diferente de acusar. Denunciar o sistema evangélico podre é diferente de expor as pessoas na internet escandalizando. Colocar imagens de alguém e falar mal já é difamação do nome da pessoa. O que tem de canal que só serve para acusar e incitar o ódio contra esses homens? São vários. Canal que prega a palavra de Deus é raro. Os crentes estão mais preocupados em dividir as pessoas para seguirem as suas crenças do que a juntar o povo de Deus. Esse é o partidarismo que Satanás criou. A noiva do Messias abrange todo o planeta Terra. Não se limita a uma denominação. E esse povo de várias nações, línguas e raças, são aqueles que Jesus vai buscar. Mas o partidarismo entrou na mente do povo evangélico, que procuram sempre defender a sua denominação e a honrar o nome da placa da igreja. E o nome de Jesus não é honrado nessas divisões. Um crente amaldiçoou o outro por ser de ministério diferente, e o irmão que era fraco na fé, ficou doente e morreu. Eu já vi uma igreja pressionar a outra escandalizando-a, até o pastor fechar as portas de sua igreja. A Bíblia diz que é lícito que os escândalos aconteçam, mas ai daquele de quem vêm os escândalos. Não se combate o pecado fazendo escândalos, mas pregando a palavra de Deus.
independente se for falso profeta ou não. A Bíblia não dá base para escandalizar ninguém, só pregar contra o pecado. A palavra diz: ai de quem vem os escândalos. Não está dizendo que é para escandalizar os falsos profetas somente, e deixando os homens de Deus livres. A palavra é clara: não escandalize ninguém, porque mesmo não querendo, você está escandalizando o Evangelho. É por causa desses escândalos que as pessoas não querem mais ser membros de igrejas. Uma igreja da prosperidade, quando é escandalizada, compromete o trabalho das igrejas sérias. Os ímpios que não têm o discernimento de uma igreja séria para uma igreja falsa, irão colocar todas na mesma balança, e você que escandaliza uma falsa igreja, acaba sem querer prejudicando as demais igrejas sérias, impedindo de o povo congregar. Falar mal de igrejas e irmãos, tem milhões de vídeos desses que não foram feitos na direção de Deus. É diferente de uma mensagem dura de exortação que Deus entrega para um pastor, ou uma denominação inteira. Deus não vai mandar fazer milhões de vídeos falando mal e atacando uns aos outros. Deus usa o seu servo para fazer apenas um vídeo, que é uma mensagem de exortação e pronto, sem ficar fazendo milhões de vídeos falando a mesma coisa. Assim como o apóstolo João foi usado a escrever uma carta para cada igreja da Ásia, Deus pode usar o seu servo para passar uma mensagem de conserto ao seu povo sem precisar agredir ou escandalizar. Jesus é manso e humilde, e sabe como exortar o seu povo, diferente dos homens que só sabem denegrir sem medirem a língua. Esses crentes confundem denunciar o pecado com acusações, e denigrem imagens. Deus manda o seu servo entregar uma revelação para uma pessoa em particular, que é diferente de falar mal do praticante. E quando a revelação é particular, fale apenas com a pessoa revelada sem comentar em grupo de WhatsApp. É melhor falar pessoalmente, porque ninguém tem nada a ver com a vida da pessoa revelada. É algo particular dela e Deus, e nada de espalhar a revelação da pessoa em redes sociais. Isso se torna mexerico. E se a pessoa mora em outra cidade, estado ou país, e não dá para falar a revelação pessoalmente, procurem mandar a mensagem por e-mail ou pelo telefone. Não mande a revelação em vídeo na internet para todos verem, principalmente se for uma profecia que irá escandalizar a pessoa revelada. Proteger a integridade da pessoa é algo que agrada a Deus. Quando é uma pessoa famosa, e Deus revela algo para um servo pobre, a realidade é que nunca conseguirá passar a revelação pessoalmente, e também não terá o contato do famoso, se a revelação for urgente de causar a morte, ou se Deus quer um conserto desse famoso mas não tem como se comunicar com esse artista. Nesse caso, pode mandar um vídeo na internet para o mundo inteiro ouvir. Por não ter opções melhores para passar a mensagem em particular, tem que ter cautela na hora de fazer um vídeo para uma pessoa, e não ofendê-la. Dependendo do que é falado, ganhará alma ou perderá, porque uma palavra que é falada com a ira da carne, pode fazer uma pessoa ter ódio dos crentes e não querer pisar os pés em uma igreja. E Satanás, antes do pecado de Adão, causou uma rebelião criando seu partidarismo, colocando o casal no Éden contra o próprio Deus. A maçonaria é a religião mais unida do mundo, e até se une com todas as religiões, porque sabe que o partidarismo não é a solução para a unificação do reino do anticristo. É da porfia que a contenda forma os grupos, que nasce o partidarismo religioso, que é a causa da desunião e guerra entre os povos. Continuarei falando do partidarismo evangélico no outro vídeo, porque foi o assunto mais planejado pelas bruxas para dividirem a igreja colocando uns contra os outros.